Estamos no Ativamente Cast, aqui direto do portal Fala Litoral, de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E hoje estamos também ao vivo no Instagram Dr. Arnone Caldarte, aqui de Balneário Camboriú. E hoje nós estamos com uma convidada que já esteve aqui nesse programa, Adelair Borges, de Cascavel, Paraná, que já nos brindou aqui com seus conhecimentos como treinadora corporativa em programação neurolinguística, psicanalista, mentora de grupos. Mas hoje o propósito é outro, do nosso primeiro podcast. A Adelair Borges escreveu um livro maravilhoso, que é o Eduardo Foge. Olha só, olha essa capa, né? Um viajante, né? Com uma mala viajando, né? E esse livro é um livro assim que tem muitos insights, muita coisa boa para a gente aprender, né? Para a gente incorporar no nosso dia a dia, na nossa mente. E aí eu convidei a Adelair. Claro que a gente não vai poder falar sobre o livro inteiro, porque não pode, não dá. É muito insight, muito pensamento bacana. Mas nós vamos falar sobre algumas coisas que a Adelair escreveu ali, que eu achei assim muito importante em convidá-la. Então ela tem muita experiência em desenvolvimento, eu acho que desenvolvimento humano, né? E eu acho que é por isso que saiu esse livro assim tão bacana e tão bonito, escrito por metáforas, né, Adelair? Por metáforas, mas que tem a ver com o nosso cotidiano. Então fala um pouquinho aí, Adelair, né? Já apresentaram, mas pode te apresentar novamente, né? E aí vamos começar a falar mais especificamente sobre o livro e sobre algumas implicações, né, dessas metáforas e desses pensamentos que você coloca no livro. Falo com muito prazer, Arnone. Eu quero falar para você aqui o que não falei antes. Gente, quando o Arnone... Eu estava doidinha pelo feedback do Arnone. Quando o Arnone falou que viu neurociências aqui, Arnone, eu já tinha isso assim, aqui tem mais do que autoajuda, porque muitas pessoas criaram um rótulo de que um livro de autoajuda é um livro ruim. Mas aqui tem muito sobre a mente humana, tem muito sobre o comportamento humano, tem muito sobre relacionamento, sobre liderança, sobre tudo isso, né? Exatamente. Então, primeiro eu quero dizer que eu fiquei muito contente com isso, por você que é autoridade no assunto, que é médico, que é neurocientista, que é autor desse livro fantástico que está aí atrás, né? Que, gente, quem não leu, leia, porque eu sempre digo, o Arnone consegue traduzir em miúdos para quem não é da área médica, para quem não é da área científica. Então, por que, Arnone, que eu escrevi uma história, uma viagem, né, através de metáforas? Porque a metáfora é uma linguagem que fala ao inconsciente de todas as pessoas. A metáfora é um meio de aprendizagem que, se nada mais funcionou, você usa uma metáfora que qualquer pessoa, em qualquer idade, qualquer faixa etária, qualquer nível cultural, qualquer problema de aprendizagem, ela vai entender. Então, a metáfora consegue falar com todos. E é esse o poder das metáforas e é o que eu usei no livro para que o Eduardo viva essa viagem e a gente compartilhe com ele de tudo que ele vai aprendendo ao longo da viagem. Mas assim, ó, lógico, você falou primeiro ali de, digamos, essa interação, né, entre o que a gente pensa e a neurociência, né? Então, eu também achei assim, as tuas metáforas, teus insights, né, tem tudo a ver com, às vezes as pessoas pensam assim, não, mas isso é motivação apenas. Não. Hoje em dia, né, nós temos, vamos dizer, scanners cerebrais que mostram como os pensamentos funcionam dentro da nossa mente, né? E aquilo que você coloca ali, aquelas metáforas, aquelas lições, que são lições do cotidiano. É um livro de ficção,
né? Claro, mas claro que você como treinadora de pessoas, né, tem muito do que você pensa e do que você transmite para as outras pessoas, né? E isso é tangível, isso é modificação do nosso, vamos colocar assim uma palavra um pouco mais técnica, tecido cerebral. Não é só um pensamento, né? São neurônios que são produzidos, né? São conexões que ficam mais fortalecidas, são células nervosas que às vezes pensam de uma forma e de repente começam a pensar de outra. E a gente pensa assim, não, mas isso é ficção? Não, isso não é ficção, isso é verdade. E a gente vê hoje os trabalhos científicos em neurociência comportamental mostram isso, né? Mostram isso. E então eu fiquei assim encantado com o teu livro, né? E que eu digo, eu preciso fazer um podcast só sobre isso, né? E só sobre isso. E quero começar perguntando para ti, perguntando não, assim, discutindo, né? Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no livro, bom, primeiro é a forma como ele é escrito, né? Que de repente você coloca ali uma metáfora que assim você dá uma ênfase nela, né? Através de figuras ali, como é que chama? Da edição do livro, né? E que chama a atenção. E de repente você pega aquilo para você e diz assim, não, opa, isso aí está falando comigo. isso aí está falando. E são inúmeras, né? Com certeza a gente vai falar de poucas aqui, mas são inúmeras. Mas você olha ali e diz, puxa, isso aí está falando comigo. E o primeiro choque, dizer assim, isso aí está falando comigo, foi quando eu li ali, e aí que eu eu tenho que convidar ela, porque assim, ó, que de repente você tem uma metáfora que diz assim, né? Quando alguém pensa que alguma coisa é laranja, não queira dizer que não é laranja. Que tomate não é laranja. E aí você fala ali, assim, ó, como é que é? Para mim foi uma metáfora do cotidiano, né? Que de repente o Eduardo, ele morava numa cidade, né? E ele resolveu sair dessa cidade, né? E aí de repente encontra uma fruteira, né? Ele passa numa feira. Numa feira e ele não viu laranja e pergunta para o feirante, né? Onde é que estão as laranjas, né? E o feirante disse para ele, não, estão ali, né? E ele, não, mas isso aqui não é laranja. O feirante, não, é laranja. E ele insistiu, não, mas não é laranja. Não, mas é laranja. Isso é tomate. Ele falou, não, não, isso é tomate, isso aqui é tomate. O feirante, não, é laranja. E aí, de repente, ele desistiu, né? Ele disse, não, o negócio é o seguinte, quando alguém pensa que tomate é laranja, não adianta insistir. Então, eu achei... E não é, Arnone. Você vai teimar com uma pessoa que está afirmando algo que na mente dela é aquilo, mesmo que a realidade aponte para outro fato. Sim. Ela está no processo de negação, ela está numa teimosia, ela não vai conseguir ver mesmo. Não, e aí eu pensei, eu como um estudioso de neurociência, né, eu pensei assim, a gente vê isso toda hora, todo dia, a todo momento, né? As pessoas às vezes querendo convencer a outra do seu pensamento, né? Do seu pensamento. Aquilo que eu penso, eu quero convencer a outra e quero que a outra pense como eu penso, né? E na verdade não é assim que funciona, né? Essa analogia que eu fiz com a neurociência é o seguinte, eu tenho neurônios que pensam de uma maneira, eu posso até mudar eles se eu quiser, mas se eu quiser, não é o outro que vai me fazer mudar, não é isso? Exato. Esse respeito ao modo de ver de cada um. Por mais que para você possa parecer um absurdo, se o outro está vendo de uma forma diferente, tem gente que briga por causa disso, né, Arnone? Sim. Você falou, tentando convencer o outro a pensar como ele pensa. Sim. Mas não, há que se respeitar as diferenças no cotidiano. Se nós pensamos diferente, o que vai mudar a minha vida, você pensar igual a mim? Não vai mudar em absolutamente nada a minha vida. Vai mexer com o meu ego, mas a minha vida não vai mudar em nada. Então, respeita o modo de pensar de cada um. E assim, ó, e mesmo que você, vamos supor, né,
que eu queira, que você me convenceu, certo? Um determinado assunto, né? Eu pensava de uma maneira e de repente eu começo a pensar, eu posso pensar na possibilidade de eu pensar da maneira como você me convenceu. Se eu quiser, eu posso fazer isso, mas eu vou ter que trabalhar isso dentro da minha cabeça, né? E não é instantâneo, né? Não é instantâneo, eu vou ter que começar a flexibilizar para mim ser verdadeiro comigo mesmo, né? Então, as coisas não são assim, porque eu falo isso, você tem que, a partir de agora, começar a fazer diferente. Não, às vezes é devagar, né? Eu até li um trabalho científico que mostrou que pegaram uma pessoa que pensava diferente de um grupo. Não vale a pena, não vou entrar no mérito, mas tinha um grupo de 10 pessoas que pensavam de uma maneira. E colocaram uma outra pessoa com muito argumento que pensava de uma maneira completamente diferente. Era o oposto. E pegaram e era uma pessoa com credibilidade. Os dois grupos eram com credibilidade. Aí pegaram essa pessoa que tinha credibilidade, que achava que estava pensando que aquilo era verdadeiro, e colocaram lá naquele grupo para dar uma palestra, para convencer aquelas pessoas. E fizeram um questionário antes para saber o que aquelas pessoas ali pensavam da outra, do pensamento da outra que ia dar a palestra. E depois da palestra, fizeram esse novo questionário para ver se tinha melhorado a percepção daquelas pessoas sobre aquilo que ele falou. Sabe qual foi o resultado? Piorou a percepção. Como é que é? A percepção piorou. Piorou? Piorou. As pessoas que escutaram acharam que ele forçou muito a barra para convencer elas, e aí a percepção de que, para eles acreditar naquela pessoa que tentou convencer eles, em vez de melhorar, eles esperavam que melhorasse, mas piorou. Piorou. Então, por mais que o outro tivesse argumentos sólidos. Por mais que o outro tivesse argumentos sólidos. Então, isso aí mostra o quê? Mostra que é preciso ter muito cuidado quando você quer que a outra pessoa pense como você. Precisa ter muito cuidado. Se eu quiser mudar, eu mudo, mas não é você que vai me convencer, né? Eu tenho que ser convencido, e eu tenho que convencer a minha mente a querer. Então, quando eu... né? Então, essa primeira metáfora que me chamou a atenção ali, eu acho que se me permite, Arnone, Sim. ao longo desses mais de 20 anos de treinamentos, eu falo que não tem nada que compre experiência. Experiência não se compra, é tempo, se Sim. vive. E como eu encontrei pessoas assim que me ensinaram muito ao longo do tempo. Me ensinaram muito a como lidar com pessoas que pensam diferente, e muitas vezes eu pensar, será que eu estou de posse da verdade mesmo, né? Uhum. Porque a programação neurolinguística, por exemplo, fala que o mapa não é o território. O que nós temos aqui dentro, nenhum de nós tem o fato aqui dentro. Uhum. Cada um de nós tem a nossa representação peculiar do fato aqui dentro. Aí casa com o que você falou, que eu gostaria muito dessa pesquisa. Uhum. Porque, e nós somos muito emocionais, então essas pessoas foram cutucadas no seu mapa, nos seus pontos de vista, e naturalmente, de natureza mesmo, a gente antipatiza com quem pensa diferente da gente. Por isso que é necessário o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, né? Porque se você for pela natureza, você vai antipatizar com todos que pensam diferente de você. Exatamente. Então, quando eu olhei aquilo ali, eu disse, opa, mas isso aí é comigo, né? Porque às vezes eu quero convencer alguém. Que ótimo, que bom. E eu acho que isso é com todo mundo, né? Não é só comigo. Eu acho que isso é o nosso dia a dia, né? Quando a gente acredita numa coisa, a gente quer que os outros pensem da mesma forma, né? Pelo menos deseja. Mas você ter essa noção de que não é bem assim, é muito importante. Para o nosso relacionamento social, para o nosso dia a dia, né? Até diz, agora me lembrei uma outra coisa, que essa mesma pesquisa diz o seguinte, que mesmo que tenha piorado, a flexibilidade dos outros melhorou. Eles fizeram lá outras perguntas, melhorou. Que dizia o seguinte,
que até diz assim, às vezes você pertence a uma tribo, né? Uma tribo, um determinado número de pessoas que pensam igual a você. Sim. Mas é muito, que isso é natural, mas que Sim. para o cérebro é muito bom você de repente ter amigos de outra tribo. Nem que você não acredite naquilo ali, mas você vai flexibilizando mais a tua atitude comportamental. Né? Se é um amigo, se é uma pessoa que você diz, não, ele é meu amigo, só pensa diferente. Eu tenho amigos assim, que pensam bem diferente de mim e é muito bom, Arnaldo. É muito bom. Mas tá bom, então essa primeira aí de como é que tomate, como é que é? Tomate? Alguém diz que tomates são laranjas, não insista. Não insista. É, Tá bom. não insista, deixa a pessoa pensar o que ela quiser e respeite, né? É isso mesmo. Mas vamos para agora a gente vamos falar sobre o livro, né? E vamos continuar, que tem muitos insights aí. Um outro insight que me chamou a atenção foi quando que você fala sempre, digamos, a terra da conquista, né? Ele vai atrás da terra da conquista. Sai de meia boca em direção à terra da conquista. É muito, muito bacana, porque ele morava numa cidade que você deu o nome de Meia Boca, né? O nome da cidade. Por que era meia? Lá é meia boquense, né? Meia boquense. Por quê? Porque lá tudo era meia boca, né? Nem era tão bom e nem era tão ruim. Tudo era digamos, nada era muito comprometedor, mas também nada era muito bom, né? Nada era excelente. E eles, não, mas eu não quero isso para mim, né? Eu quero, né, o que seja melhor, né? E aí ele dizia, para onde é que eu vou? Ah, eu vou para outra cidade, vou para a Terra da Conquista, né? Que era o nome da cidade, né? Só que para ir para a Terra da Conquista, ele tinha que passar por outras cidades. Por vários lugares, e conheceu várias pessoas. Ele não... Todos os lugares e as pessoas têm oportunidades de insights para nós, que são metafóricos também. Porque às vezes, daí eu me lembrei o seguinte, às vezes a gente pensa, eu faço isso, estou fazendo isso, e quero fazer aquilo, e eu quero ser teletransportado para lá. Não dá, né? Tem coisa no meio. Meu primeiro livro em 2006 chamava-se Trajetória de Sucesso, porque eu amo a trajetória, o percurso. Uhum. E a maioria das pessoas, elas querem, como você falou, sair do meu estado atual e dar um salto quântico, um teletransportar lá para o pódio, né? Para o meu estado desejado. E aí a pessoa não curte os aprendizados que existem durante esse percurso, né? Uhum. Então, isso foi um dos objetivos que eu quis passar com o livro. Tem muitas coisas antes de você chegar no seu ED que você pode curtir, que você pode aprender, né? Sim, exatamente. E aí você fala ali, como é que se diz, até tomei nota aqui, que é assim, ó, que o caminho para a Terra da Conquista não era uma maravilha. Não era? Uma maravilha, né? Não. Não era uma maravilha, que tinha obstáculos ali no meio, né? Tanto que tem a Cordilheira dos 12 obstáculos, fora que ele passou antes, né? Exatamente. Então, assim, ele chega num aeroporto, parece, né? E aí, quando ele vê, tá cheio de buraco para sair do aeroporto. Mas como? Eu tô no aeroporto, tá cheio de buraco? Claro, né? Não é assim, né? O caminho, diga, não é uma maravilha, e além de não ser uma maravilha, tem muito obstáculo, tem muita pedra. Além disso, né? Então é outra. Não é que ninguém ajuda ele ninguém o ajuda, né? Quando ele se depara com esses buracos aí. Ele chegou na cidade de Perseverança e daí dizem para ele, em Perseverança ninguém faz nada por você. É você mesmo quem tem que se virar e cuidar dos seus problemas, né? Exatamente. E aí, esse insight que você teve ali no teu livro, eu me lembrei também do seguinte, né? Que existem vários trabalhos de neurociência comportamental que diz o seguinte, ó, que a maioria das vezes, isso é muito importante no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Além de a gente querer... digamos, ser teletransportado de um lugar que a gente quer
para um outro lugar, né, que é uma maravilha, a gente quer ir rapidamente, diretamente. Normalmente, quando a gente encontra pequenos obstáculos que não são muito grandes, a gente desiste. 70%, tem uma pesquisa que mostra que as, digamos, as desistências, de a gente não terminar aquilo que a gente começa, é por pequenas coisas. Que um certo, vamos dizer, uma certa leniência, uma certa apatia, né? Ou alguém que não elogiou como a gente conta, não elogiou como a gente queria. Pequenas coisas. A gente desiste. Não é por grandes coisas, é por pequenas coisas, né? E apesar que o Eduardo tinha buraco grande na frente e ele passou. Mas não é só buraco grande, é buraco pequeno que faz a gente desistir, né? Sim, você vê que quando ele encontra o taxista chamado o seu desacorçoado lá, né? Uhum. Foi uma corrida. Não, uma curiosidade que eu tenho, o nome do taxista era Desacorçoado. Mas olha só, né? Na verdade é isso mesmo. Você de repente contar o que a pessoa não te conhece, né? E daí tu olha, não, mas é o Desacorçoado, não dá nem para contar, ele não vai entender, né? A gente se convive com pessoas que vivem desacorçoadas a maior parte do tempo, ou a gente se encontra com elas e de vez em quando é normal que estejam comum, né, desacorçoadas. A questão é a gente não se deixar abater pelo desânimo do outro, né? Essa é uma questão de domínio próprio mesmo. E aí vem outra questão de neurociência também comportamental. Digamos assim, as pessoas são contagiosas. São contagiosas. O comportamento é contagioso, né? Então, se você de repente está cercado, né, de pessoas que são desacorçoadas, você vai ficar desacorçoado, não tem outra saída. É inevitável, né, Arnone? Não tem outra saída. Então, a importância de você ter consciência disso e de procurar fazer, digamos, de repente, se você tem muitos amigos desacorçoados, você fazer amigos que não sejam desacorçoados, né? Que te coloquem um pensamento melhor, que você queira modelar um pouco melhor, né? E não achar que aquilo que está certo, né? Ou desistir por porque eu tenho dificuldade de repente encontrar amigos melhores. Procura, hoje as possibilidades são infinitas, né? E aí eu ligo com o que você falou antes, você disse, tenha amigos de grupos diferentes. Então, às vezes as pessoas têm posicionamentos diferentes, mas são pessoas que têm uma energia mais gostosa, que são mais otimistas, que são mais batalhadoras. Então, olha como você conviver com pessoas diferentes também faz bem por isso, né? Nós precisamos escolher com quem conviver, intencionalmente. Mas o bacana no teu livro, o legal é que a gente está falando assim, só pequenos insights, mas você esmiuça isso, né? Você dá o nome, você detalha, né? Mas de repente ele tinha uma cidade lá chamada Perseverança. Mas como assim Perseverança? Não, ele tinha que passar por essa cidade. E aí você explica como que ele passou, as pessoas que ele encontrou, né? Algumas que deram insights positivos, outras não tão positivas, né? E ele foi aprendendo, né? Aí vem o título do livro, né? Eduardo Foge, né? Ele fugiu em busca de alguma coisa que fosse melhorar ele no ambiente meia-boca que ele vivia. E que isso não era tão fácil, né? Você mostra através de palavras simples e fazendo a interatividade dele com as pessoas que ele conhece, né? Dentro desses insights. Então é um livro sensacional. Obrigada, irmão. Sensacional. Você sabe que esse título aqui, eu escrevi esse livro, comecei a escrevê-lo em 2010. Quando eu escrevi todo o roteiro assim, só que você sabe que a gente, como escritor, cada vez que você vai ler, você acrescenta alguma coisa, né? Você muda. E aí eu recebi Eduardo Foge. Primeiro que esse título não é comercial.
Sim, Segundo, foge é um título negativo, mas, gente, aí eu lembrei do que o Freud já falava. O Freud dizia que todos nós, independente da nossa. Olha que interessante isso. Que todos nós, independente das nossas diferenças, e aí incluo todas as diferenças, não só de pensamentos, de idade, de classe social, cultural, do lugar onde mora, do continente, de onde mora, tudo. Todo ser humano, independente da época em que viveu, ele vive para fugir do desprazer e para buscar o prazer. Todo ser humano. sim. Por exemplo, ó, a gente come por quê? Para fugir da sensação de fome, que é o desprazer, né? E buscar a saciedade, que é a sensação gostosa. A gente vai ao banheiro por quê? Para fugir daquele aperto, daquela sensação desprazerosa, para conseguir aquela sensação de alívio. A gente dorme por quê? Para fugir do cansaço e para encontrar o descanso. Então, exatamente tudo, a gente estuda para isso, tudo. Então, eu quis passar essa ideia mesmo. O Eduardo foge disso. De tudo isso que nós fugimos, que nós precisamos fugir quando a pessoa ainda não foge, né? Uhum. Legal. Bacana. Vamos continuar mais um pouquinho? So- Bora lá, você que manda. Bom, ali tem também quando ele encontra os professores, né? E o aprendizado, né? Ele encontra alguns professores. Eu não me lembro qual é a cidade que ele encontrou os professores. Ah, ele conta episódio, ele não conta onde, ele conta a senhora gravidade, a E, senhora termodinâmica, o aham, reitor, né, que também é o reitor universo, se não me engano, né, legislador. aham. E aí, ali fala de alguma coisa assim, ó, que parece que ele enfrenta uma crise, né? E daí e ele não se deixa destruir pela crise, né? Ele procura superar a crise. Então, às vezes a gente se deixa destruir, né? Acontece uma crise, qualquer crise, né? Ah, pois é, então não dá mesmo, eu vou desistir porque a crise está aí. E o que a gente vê? As pessoas às vezes que são melhores, que se vivem melhor, ou que conquistam melhor, elas crescem na crise, né? Elas crescem na crise, né? E aí você passa por essa dificuldade. Ele encontra a crise, encontra obstáculos e de repente ele vai atrás de pessoas que tentam fazer com que ele cresça, né? E ele vai aprendendo com aquilo ali. Então, é muito difícil isso. Eu acho que crescer na crise é muito difícil. Eu lembro aqui na pandemia, quando a gente passou, né? Eu tenho uma clínica médica aqui, sou sócio junto com meu filho e tal. Foi em março de 2020, né? Março de 2020 que se instalou a crise. Começou, E aham. nós justamente estávamos naquela época mudando de lugar, nós estávamos construindo uma outra clínica. Quando houve o fechamento de tudo, uma crise terrível. A gente fechou, parou a construção e o meu filho, que é médico, chegou e disse assim: Olha, eu acho que nós vamos desistir da outra clínica porque a gente não sabe o que vai acontecer, vamos ficar onde é que nós estamos. Aí eu disse para ele assim: Olha, não vamos desistir, vamos tocar em frente porque isso vai passar. Isso vai passar, né? E passou. O que aconteceu? A gente continuou com mais dificuldade, lógico, os obstáculos cresceram, mas hoje nós estamos no lugar que a gente tinha planejado, que a gente enfrentou uma crise logo de começo. Então, isso é uma experiência pessoal que eu tive com a crise da pandemia, que nós tivemos lá na nossa empresa. Então, eu acho que a crise, a gente tem que, quando a gente passa uma crise, realmente a gente tem que pensar se há uma maneira de você aprender com aquilo e tirar alguma coisa boa dali, porque sempre tem os dois lados, né? Sempre tem os dois lados. Claro que às vezes você tem que ter aquele discernimento de pensar, não, mas não dá, né? Mas muitas vezes eu acho que dá e a gente desiste fácil, né? É, quem não gostaria de passar uma vida sem crises, né? É. Agora, se tem alguém que conseguiu isso, ninguém conseguiu, né? O Aham. próprio Jesus e os outros, é, as outras pessoas que deixaram grandes legados, eles
não conseguiram evitar passar por desafios, né? Por problemas. Sim, Então é inevitável. A questão é como a gente encara isso. Por isso que eu coloco ali no livro o que que é problema, né? Eu coloco através de uma equação. Problema é igual ao estado desejado menos o estado atual. Problema é a diferença que tem entre o que a gente quer e o que a gente tem. Quando a gente encara assim, fica mais leve enfrentar a crise. Quando aconteceu isso com você e seu filho, foi o estado desejado que estava aqui, foi lá para diante. Então, aumentou essa distância. Mas vocês só tiveram que percorrer. Se você encarar problema como percorrer essa distância, a enfrentar a crise como percorrer essa distância, fala, eu consigo, né? Nós vamos aprender qual é a melhor maneira de diminuir essa distância entre o meu estado desejado e o meu estado atual, né? exatamente. É isso aí. Vamos seguindo. Tem tanta coisa, né? Mas eu acho que assim. Fico aqui o tempo que for preciso. Ah? Fico aqui contigo o tempo que for preciso. O tempo, enquanto você tá aí, eu tô aqui. Outra coisa que me chamou a atenção é a questão lá da rotina, né? Da rotina e da excelência. Fala um pouquinho sobre isso. Amo, Arnone, falar sobre isso, a rotina e a excelência, porque a rotina ela é vista como uma vilã. A maioria das pessoas falam, por exemplo, o casamento cai na rotina. O trabalho, os primeiros dias são bons, depois cai na rotina. Então, a rotina é muito vista como uma vilã. E não, nós precisamos aprender o lado bom da rotina. Eu digo assim, quando eu dou palestras nesse sentido. Imagina o seguinte, você vai começar na sua empresa hoje e você vai trabalhar como sendo responsável pelo departamento de compras. Sim. Amanhã não, amanhã você vai trabalhar como na área do marketing. No terceiro dia você vai trabalhar como representante comercial. No quarto dia você vai trabalhar como o diretor-geral. Quando é que você vai ficar excelente em alguma dessas funções? Nunca. Porque a excelência, como já dizia Aristóteles, né, a excelência ela vem pelo hábito, ou seja, ela vem pela repetição. Ninguém é excelente em alguma coisa que não repita muito. Pega um músico, ele só é excelente se ele treinar muito. Pega o Oscar Schmidt, que é um exemplo, e ele falava que o diferencial dele, ele dizia mão santa, coisa nenhuma, né? Mão treinada. Mão treinada. Então, você fala, pô, mas eu tô há 20 anos com essa pessoa. Eu tô há 30 anos com meu marido. Gente, mas se eu trocasse de marido uma vez por mês, quando é que eu ia conseguir entender essa pessoa e nós conseguiríamos ajustar esse relacionamento? Então, nós precisamos ver o outro lado da rotina, que é a possibilidade da excelência. E não é o viver de modo rotineiro, desanimado, mas descobrir na rotina o que existe de oportunidade de excelência. E tem muito, Arnone, tem muitas oportunidades de excelência na rotina. Se nós formos com esse objetivo de descobrir o que existe de bom na rotina, você descobre. Mas se você encara a rotina como vilã, você não descobre. E uma coisa assim, eu até no meu livro eu falo um pouquinho disso. É assim, por exemplo, eu vou para o meu trabalho a pé, todos os dias. Eu tenho essa possibilidade, onde eu trabalho é perto da minha casa, então eu vou a pé. E eu passo sempre pela mesma rua, a pé. Mas se eu olho para os lados, todo dia tem uma coisa diferente. Todo dia tem uma coisa diferente, né? Todo dia. Então, e nessas coisas diferentes, tu vai vendo detalhes, né? E os detalhes, às vezes, que cria algumas oportunidades, né? Isso. Então, a rotina, ela te possibilita que, de repente, você comece a enxergar detalhes. Claro que, às vezes, e também não... Por isso que eu por exemplo, eu gosto de chegar sempre adiantado no meu trabalho, né? Por quê? Porque eu não gosto de velocidade, assim, de fazer tudo correndo. Porque senão eu não consigo ver os detalhes, né? E na rotina você consegue a descobrir os detalhes. Então eu acho assim, e só vendo os detalhes que você vai chegar na excelência. E agora vamos voltar para o Eduardo, né? O Eduardo começou o Eduardo
da ficção, né? Eduardo aqui, Do Eduardo, da Cidade de Meia Boca, né? Ele começa a descobrir que na rotina ele vai começar a crescer, né? Aí você explica, né? Por quê ali nos livros, né? As interatividades dele. Então, isso é muito importante no nosso dia a dia, né? Então, isso é muito bacana. E agora eu vou colocar uma colher aí, que é o seguinte, mas tudo bem, mas por que a rotina é tão importante? Porque só através da rotina e da repetição que a gente vai criar novos neurônios. Senão, não. A gente não cria novos neurônios num toquezinho, né? Não, você vai fortalecendo os neurônios que tem, você vai fortalecendo as ligações, você vai criando novos neurônios, você vai fazendo que outros neurônios adotem essa função, mudem até de função, e de repente você cria um hábito bom que vai te fazer a tua atitude comportamental naquilo que você quer. Mas não é aqui, no estalar de dedos, né? É devagar, é na rotina. Então a rotina, que é a repetição, é muito importante para você ir fortalecendo a tua mente, o teu cérebro. Não só do ponto de vista de abstrato, né, de pensamento, como também do ponto de vista físico, né, do cérebro em si mesmo, né? Então vem tudo, tudo está interligado, né? Não é, como é que se diz? Não é autoajuda, não. É matéria. É matéria. Olha que legal. É matéria. E aí, não sou eu como autora falando, é o Arnone, que é médico, que é neurocientista, que escreveu esse livro maravilhoso, que tem anos de rotina na área, rotina, entre aspas, na área médica, né, Arnone? Não, eu às vezes a minha esposa, ela é enfermeira, trabalhou comigo a vida inteira. Agora hoje ela é cantora, né? Eu falei para ti antes, né, que hoje ela é cantora e compositora. Você me passa o perfil dela para eu seguir. Sim, e eu sempre, com o tempo, né, anos e anos trabalhando, eu dizia para ela assim, olha, na época a gente trabalhava com ficha, não era computador, era ficha, né? Ficha de consulta. E ela chegava com a ficha, que estava em branco, né? E eu olhava o nome, olhava a idade, olhava se era o gênero, masculino, feminino, onde morava, que já estava isso preenchido, né? E eu dizia para ela, eu já sei o que essa pessoa tem. E ela dizia, não é brincadeira, sério, não é brincadeira. E geralmente eu acertava, sabe? Por quê? Rotina, anos e anos, né? Vendo perfis, né, de pessoas, né, nomes de pessoas, né, e já mais ou menos, né, claro que a gente não é mágico, né, mas sempre tem agora existe um outro trabalho muito importante também, que diz o seguinte, que você, claro, como é que você vai prever o futuro, né? Não tem como prever, né, o futuro. Mas você pode fazer o teu cérebro trabalhar para que ir formando o teu futuro. Então tem um trabalho muito interessante, que colocaram assim, quando colocavam uma figura, vamos supor uma figura que provocava um certo medo, certo? O que acontecia para a pessoa? Ela aumentava o nível de adrenalina, aumentava os batimentos cardíacos, ficava apreensiva e tal. Aí colocava uma outra figura de calmaria, um entardecer, um anoitecer, calmaria. O mar, enfim, né? Ela reduzia a adrenalina, ficava mais calma, respirava melhor e tal, né? Cada foto provocava uma reação. Aí o que fizeram? Começaram a dizer para ela assim, olha, agora nós vamos mostrar essa foto aqui, mas ela não via qual era a foto, não via, mas a pessoa já estava com a foto na mão. E ela tinha reações que às vezes eram de receio ou reação de calma. E normalmente, antes dela ver a foto, ela já manifestava as suas reações emocionais sem ver a foto.
E geralmente era a foto que iam mostrar, era a foto que provocaria uma calmaria ou um receio. E normalmente... Ou seja, ela antevia a foto? Ela antevia a foto. Ela antevia a foto, sem olhar. Sem olhar. Então, o que é isso? Isso é o nosso cérebro já trabalhando o que vem depois, né? O que vem depois. E isso não é motivação, isso é neurociência, né? Então você é capaz de repente, não vou dizer assim prever o futuro, mas já deixar o teu cérebro preparado e o teu corpo preparado para o que vem. Mesmo que você não saiba. Então, olha só, me corrija, mas vamos ver. Eu acho que vai casar com o que você falou. Eu venho pensando e lendo sobre intuição, né? O que é essa dita intuição? Uhum. Até gravei um vídeo que tem lá no meu Instagram, Arnone. A que conclusão eu cheguei? Eu aqui do meu tamanho, mas cheguei. Será que a intuição não é uma junção de conhecimentos adquiridos ao longo da vida, mais a experiência? Que num lapso de segundo a gente consegue juntar os... Nossa mente é fantástica, né? Uhum. Juntar os conhecimentos mais a experiência e falar, isso aqui vai dar isso. Vai acontecer isso. Então, para mim, intuição é conhecimento acumulado mais experiência de vida. É uma teoria que eu tenho. E a intuição até explica isso, né? Até explica. Não, e a intuição, normalmente ela acontece nos primeiros segundos ali do pensamento, né? Por exemplo, a primeira impressão, né? Existem trabalhos que mostram que a primeira impressão você acerta em 70%. Como que tu vai acertar em 70% se tu não conhece a pessoa, né? Exato. Não sabe quem é, mas você olha e você já tem a intuição, né? E normalmente você acerta, às vezes erra, né? Lógico, você não é mágico, né? Mas a primeira... Tem uma margem de erro aí de 70% e 30% de margem de erro. Não, então a primeira impressão, ela nada mais é do que uma intuição, não é mesmo? É verdade. É uma intuição, né? E normalmente se sabe que geralmente acerta. Geralmente. Não quer dizer, claro que não, que temos que ter cuidado, mas sim, é a primeira impressão. Mas parar para dar atenção o suficiente a ponto de valorizar a intenção e pensar sobre ela e pesquisá-la, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Na verdade, nós já estamos com quase 40, 50 minutos. Arnone, eu quero participar de um evento presencial contigo. Eu vou te trazer para minha cidade um dia, ou você me avisa, estarei em tal lugar, porque o bom é interagir contigo, sabe? Assim, fazer palestra, ouvir você palestrar deve ser fantástico, mas essa interação aqui, não é todo mundo que tem essa oportunidade, gente, eu estou tendo de interagir contigo, sabe? Porque você traz... Melhor ainda é ler o teu livro. Melhor ainda é ler o teu livro. A minha esposa leu, eu falei para ti, a minha esposa leu o teu livro e se apaixonou. Disse que vai fazer uma música com o teu livro, olha só. Gente, posso contar para o pessoal que está assistindo? Pode, claro que pode contar. Eu sou uma mulher de fé. E você pode entender isso como a lei da atração, o segredo, como você quiser, né? O Arnone tem explicações neurocientíficas que eu acredito totalmente. Eu venho pensando alguns dias, gente, eu quero fazer uma música com a história desse livro, porque a música ela tem um poder impressionante de trabalhar as nossas sinapses, né, Sim. Arnone? E eu pensando nisso hoje, antes da gente começar aqui, o Arnone me falou isso, que a mulher dele é compositora, ela canta, ela lê o livro, ela gostou e ela decidiu fazer uma música do livro, gente. Pensa que coisa maravilhosa! Dá um beijo na sua esposa quando eu ver ela é resposta de oração. Mas ela vai ficar muito contente com essa que você gostou muito. Isso foi agora lá, nós estávamos em Maceió, né? Passando um período de férias lá, e ela leu o livro e disse, olha, me veio uma inspiração com o Eduardo, eu vou escrever uma música.
eu vou compor uma música. Eu digo, vamos lá, vamos contar para Delair. Nossa, eu fiquei muito feliz. Agora eu vou ficar aqui na expectativa. Fiquei muito. Vamos divulgar essa música. Vamos fazer essa música acontecer. Tá. E me diz o seguinte, assim, para nós ir partindo já para o encerramento, né? Porque senão nós vamos ficar conversando um dia aqui. Me diz o seguinte, hoje, quando tu deve receber muitos feedbacks do teu livro, assim como eu estou dando para você, muito bons, assim, né? Hoje, quando... esses dias eu recebi um feedback do meu livro que eu olhei assim, mas não é possível. Será que fui eu mesmo que escrevi, né? A pessoa que me deu um feedback disse assim, olha, todo dia eu leio um pouquinho porque esse livro tem mudado a minha vida. Meu Deus do céu, né? Eu digo, mas como isso, né? Como isso, né? Mas isso dá muita alegria, muita felicidade. Você hoje, quando recebe os teus feedbacks, né? O que você pensa? Né? Era isso que você queria mesmo ou foi mais do que você queria? Não, era isso que eu queria mesmo. O que eu queria, Hernani? Eu falo que a minha missão é transformar as pessoas com os conhecimentos que eu tenho. E quando eu falo conhecimento, é não só teoria, né? De experiência de vida. E eu faço isso através do meu trabalho, mas eu pensei como fazer isso em larga escala, como alcançar pessoas que não me conhecem, né? E como cooperar, porque eu vejo muito do ponto de vista sistêmico. Por exemplo, se alguém lê o meu livro e eu leio o Eduardo Foge, eu não conheço essa pessoa, talvez nunca venha conhecer, talvez nós nunca conversemos, mas muitas coisas na mente dela, com os insights que ela teve, mudaram, consequentemente melhoraram relacionamentos, ela alcançou objetivos. Eu vejo assim que Deus lá de cima, ou o sistema, ou o universo, de acordo com a crença de cada um, ele está vendo, ó, Delair, você tem uma parcela de responsabilidade nesse benefício, né, nesse resultado que essa pessoa alcançou, nessa mudança de paradigma dela. Então, para mim, eu vejo assim, eu fico feliz em saber que eu contribuí com cada leitor. Sim. Isso me dá uma felicidade muito grande, porque, como você disse, aqui tem o resultado de mais de 20 anos de trabalho, né, com desenvolvimento humano. E não é em todo lugar que eu vou conseguir passar, dar uma palestra, dar um curso, mas o meu livro vai em lugares que eu posso não ir. Então, vai alcançar pessoas que eu posso não alcançar. E eu fico muito feliz em saber que eu acabei contribuindo com a trajetória dessa pessoa. E vou complementar, transformar a realidade dessa pessoa. Oxe. De uma maneira concreta. Transformar realidades. Perfeito, perfeito. Bom, vou usar isso para pôr na legenda do Instagram lá. Eu costumo dizer... Transformar realidades. Eu costumo dizer assim, ó, quando uma frase, você acha que uma frase é muito bacana, né, você escreve na testa assim, vou transformar minha realidade. Aí para você lembrar, né, que pode transformar, porque às vezes você esquece, né? Bom, Delair, foi muito bom conversar contigo. Digo mesmo. Muito bom conversar contigo, muito bom falar sobre o teu livro. O teu livro é fantástico, sensacional. Eu recomendo para que quem puder ler, que leia, que vá na Amazon, tem na Amazon, tem aonde mais ele pode comprar? Tem no site da Editora Literando, pelo direct do Instagram comigo, eu também mando direto, daí nesse caso eu mando sempre com uma dedicatória, né? Sim, Então é só colocar ali Eduardo Foge nas livrarias, na Amazon, nas plataformas, na editora, no teu Instagram, que é @Delair Borges Z. Borges com Z no final? Não, Borges e a letra Z no final, porque é o meu sobrenome de casada, é Zermiani. Tá, Delair Borges. Tá. Delair, então, Z, Delair Borges Z. Delair Borges Z, né? Passam direto para você, né? E você tem teus cursos também, né? Tem os teus... Você também é ghostwriter, se a pessoa quiser escrever um livro, você ajuda ela a escrever esse livro, né? Então... Uma mentora literária também, se ela quer escrever, eu não preciso escrever por ela, mas ela quer ajuda em vários... Eu ajudo do começo ao final. E mora em Cascavel, se alguém tiver em Cascavel, é que é mais fácil ainda de te achar, né?
Mas pelo Instagram hoje, com a tecnologia, é isso aí. Então eu vou pedir para que você deixe uma mensagem final e a gente certamente vamos nos encontrar mais vezes. Vamos lá, vamos, porque ou eu vou te ouvir pessoalmente, ou eu vou acabar te trazendo para cá, Arnone. Vamos fazer isso acontecer. Você fala a mensagem final, né? Diante de tudo que a gente conversou, é tanta coisa. Tanta Mas, coisa. assim, eu vou tentar resumir de uma maneira. Eu amo gatos, nós temos 7 gatos aqui em casa. E eu aprendo muito com eles. E a gente costuma usar no dia a dia o pulo do gato, né? Uhum. Que é uma metáfora, inclusive, gosto muito de metáforas. Então, eu desejo muito que as pessoas encontrem o pulo do gato nesses problemas, né, da sua vida. E o gato também, quando ele pula, a hora que ele cai com uma firmeza e uma leveza admiráveis. Então, que os nossos leitores deem aí o pulo do gato e eles caiam com firmeza, e com leveza e com elegância. Que bacana, muito bom. Mostra o teu livro aí, que estamos terminando. Aí, gente, Eduardo Foge, ele está numa viagem mesmo. E na Amazon, na editora Literando, e pelo Instagram comigo eu também mando direto. Delair Borges. Delair, um abração para você e provavelmente vamos nos encontrar novamente quando a música da minha esposa, que é compositora, estiver pronta. Nossa, ó, eu quero te agradecer muito por nós estarmos aqui, muito pelo teu feedback, muito pela ligação que você fez de neurociências aí, porque é uma autoridade no assunto, gente, fazendo. Já agradeço de antemão essa notícia da sua esposa, muito obrigada. Agradeço muito, fico muito feliz com isso. E aí vamos fazer essa música chegar nos ouvidos e nos corações de todos aqueles que estão conosco aqui agora, né? Tá bom. Eu vou deixar o Instagram dela, porque às vezes a pessoa quer saber. É @ Delair Borges Z. A letra Z só. Z arroba, mudo, né? Delair Borges Z. Para o pessoal não Isso. ir atrás. Abraço, Delair. Até mais. Abraço, muito obrigada. Um abraço para sua esposa também. Tá Gente bom. boa, obrigada por terem ficado conosco aqui. E vocês ganharam muito, porque o Arnone também trouxe, olha, tantas pérolas de neurociências aí. Obrigada, Arnone, por compartilhar teu conhecimento conosco, viu? Tá bom.